Meu nome é Rafaela Stahl e eu sou coach jurídico. Hoje eu gostaria de trazer para vocês o tema da sustentação oral. Eu essa semana fiz alguns posts sobre essa matéria e eu acho importante fazer algumas colocações que são apenas detalhes para você chegar nessa tribuna de uma maneira mais tranquila, mais segura e se sentindo mais confortável para iniciar essa sustentação. Sustentação oral é uma coisa que amedronta os advogados. Tem advogado que nasceu para isso. Como tem advogado que nasceu para o júri, tem advogado que nasceu para a sustentação oral. Pessoas que têm tem uma fala muito fácil, que sabem colocar as questões, mas o mundo não é feito de pessoas assim. O mundo é feito de pessoas normais. Então vamos ajudar essas pessoas normais. A minha sugestão é que você chegue pelo menos uns 15 minutos antes da sessão. Se começa às 2, chega 15 para as 2. Se começa às 9 da manhã, chega 15 para as 9 da manhã. Que você já tenha observado qual é a dinâmica e como funciona pelo regimento interno do tribunal que você está indo, como que funciona. Se é inscrição pela internet, se é inscrição pessoalmente, se é possível fazer inscrição na hora. Isso tudo é uma forma de você se preparar, porque se você chega lá e queria fazer sustentação oral, não pode fazer inscrição, só pode fazer inscrição até 50 minutos antes, isso já vai dar uma tensão, já vai gerar um estresse que não é necessário. Você pode se preparar para isso. Faz lá com calma, uma semana de antecedência, 2 dias de antecedência, enfim, conforme for a estrutura do tribunal que você vai atuar, certo? Então, após a sua inscrição, você vai ver qual é o número de ordem. O que é o número de ordem? Ele não vai seguir o número do processo. O número de ordem se você for o primeiro a chegar, o seu processo é número 1. Você vai ser o primeiro a fazer sustentação oral. Se o seu processo é o número 7, você vai esperar 6 julgamentos para depois vir o seu processo. Essa ordem dificilmente é alterada. Porque se você for lá, você está nessa ordem. Às vezes acontece, o desembargador do presidente solicita se há a possibilidade de inverter essa ordem por tal e tal motivo, e aí normalmente os advogados educadamente aceitam. Bem, chegou o número da sua ordem, chamou lá, número 4, você é o 4 da ordem, você vai se direcionar à tribuna, normalmente tem um copo d'água lá, tome um gole de água para dar aquela tranquilizada, vista a sua toga, cumprimente os julgadores um a um, começando pelo desembargador presidente. Então você começa, presidente da segunda câmara, presidente da primeira câmara, fulano de tal, nome e sobrenome. Relator, desembargador, fulano de tal. Vogal, desembargador, fulano de tal. E se tiverem os dois outros, aqueles que completam o julgamento estendido, também esses julgadores. O que eu oriento e o que eu sugiro é que quando você estiver na tribuna, você leve apenas os seus apontamentos. O que são apontamentos? Prescrição, nulidade, as coisas importantes que você precisa falar. Eu estou dando, obviamente, um exemplo. Pode ser que a sua questão seja outra. Então, você vai levantar isso. Coloca esses pontos principais para você bater o olho na hora que você está fazendo a sustentação e lembrar que você vai colocar os fatos dentro daquele contexto que são os principais que você precisa ser enaltecidos. Levante a questão. Por quê? Por que eu digo isso? Porque os julgadores vão vir provavelmente com o voto pronto. Existe uma dinâmica dentro das câmaras que é ou de trocar voto ou de ementa, porque os julgadores não chegam lá perdidos sem saber que processo que é. Porque se eles tiverem que relatar todos os processos que estão lá, que é uma média de 120, 150 por sessão, eles vão começar às 9 da manhã, vão terminar meia-noite. Então o que eles fazem? Eles anotam os que eles entendem importantes, o que eles vão pedir vista, o que eles têm dúvida, o que ele vai sair vencido, o que ele vai divergir. Eles já chegam prontos e normalmente todos eles já sabem quem vai divergir, quem vai concordar. É uma coisa bem aberta entre eles, para não gerar dúvida no momento da sessão. Aí uma vez uma amiga minha perguntou assim, Rafa, mas pra que eu vou fazer sustentação oral se já tá tudo pronto, já sabe até o que vai divergir, o que não vai? Eu disse para ela, vai fazer sustentação oral, porque quando você traz os fatos oralmente, pessoalmente, você consegue ressaltar fatos que na leitura não foram importantes. E ali você traz ele para dentro do processo, mostra para o desembargador o quão importante é aquilo que talvez tenha sido
desprezado pelo juiz de primeiro grau e tem que ser analisado pelo juízo de segundo grau, até porque você precisa fazer talvez outros recursos. Então você vai trazer esses fatos para que gerem uma dúvida. E quando eu falo gerar uma dúvida, é gerar uma dúvida saudável dentro do processo, para que o desembargador peça vista, ou até mesmo para o desembargador relator refluir do seu voto. Eu já vi o relator não refluir, eu já vi ele ficar vencido porque os demais votaram contrários, quando já estava um julgamento unânime, né? Eu sabia que era julgamento unânime porque eu estava lá dentro da sessão e eu já tinha... pela minha função, eu tinha confidencialidade, eu poderia saber o que ia acontecer com aquele processo. Eu já vi reverter julgamento. Então, é muito importante. Por mais engrenada que esteja aquela turma, que elas trabalham há muito tempo juntos, é muito importante uma sustentação oral. Ela muda voto. Então, se você está a fim de proporcionar um bom trabalho e conseguir o que o teu cliente quer ser julgado procedente a ação dele, ou pelo menos não ser tão ruim a sua improcedência, ser parcialmente procedente, vale a pena você fazer uma sustentação oral. Lembro para vocês assim, foco nos fatos. Não leia jurisprudência, não leia texto de lei. Isso os julgadores sabem e têm acesso imediatamente. Na própria sala de sessão, eles têm acesso. Então não perca seu tempo. Você tem 15 minutos. Não precisa usar os 15 minutos. Não precisa ficar, como a gente fala, enchendo linguiça. Fale o estritamente necessário. Gere a dúvida necessária. E pronto, seu trabalho foi bem feito. Eu sei que é difícil. Vocês sempre ficam tensos, mas os desembargadores estão extremamente acostumados. Se você está nervoso, depois que você cumprimentar, externe. Eu estou nervosa, é a primeira vez que eu estou aqui, é a minha primeira sustentação oral, eu sou recém-formada, enfim, coloque. Eles vão entender e vão lhe olhar de outra forma, certo? Eu acho que eu consegui passar alguma coisa da minha experiência que eu tive nesses 6 anos de Tribunal de Justiça, acompanhando sessão semanalmente. Era uma coisa que eu gostava demais, era muito interessante, porque ali eu estava sempre sabendo qual era o encaminhamento daquele tema dentro da sessão. Então, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem eu volto com outro tema. Vou procurar postar sempre nas quartas-feiras. Se você tiver alguma sugestão, coloque aqui embaixo nos comentários. Se tiver alguma pergunta também, tá? Eu estou à disposição de vocês, porque a minha ideia e o propósito desse canal e desse Instagram é apenas compartilhar experiências. Eu não tenho aqui nenhuma pretensão de ser uma top jurista, nada disso. É só troca de experiência. Tá bem? É isso aí, até semana que vem.